Oi, gente! Vim aqui mais uma vez para esclarecer dúvidas que chegaram para mim na consultoria e também que eu já recebi no Instagram, e eu achei muito importante trazer uma luz no fim do túnel. Então já aviso que esse vídeo não vai ter informações completas da forma que precisa ser. Vai ser um vídeo de pincelada, porque eu quero que vocês se aprofundem em algumas coisas que eu vou dizer, mas inviável eu ficar falando por aqui, senão a gente vai transformar em uma aula. Vamos falar sobre desfraude. E por que eu trouxe esse tema? Primeiro porque apareceu duas famílias por conta de desfraude forçado na escola, e aí a família queria saber como que conseguiria conversar na escola sobre essa questão do desfraude e o desfraude forçado de crianças de 2 anos de idade, 2 a 3 anos de idade. E aí eu precisei orientar essas famílias e fazer uma mediação com a escola. E também trazer para vocês uma luz. Essa semana eu fui fazer uma limpa nos livros aqui da Clara e tem alguns livros que ela não deixou eu doar. E aí são livros que podem ajudar nessa questão do desfraude. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, desfraude precisa ser estudado, porque ele envolve questões de maturação emocional, maturação fisiológica e maturação neural, maturação do cérebro, né? Então, a família, antes de fazer o desfraude, precisa planejar o desfraude, porque senão vai acontecer um desfraude arbitrário, que é aquele desfraude que é guiado pelo adulto sem perceber, sem validar os sinais de prontidão da criança. Então, é uma forma de respeitar também o desenvolvimento da criança. Por isso, e aí quando eu digo adulto, gente, eu não tô falando só de pai e mãe, não. Eu digo adulto da escola, eu digo adulto cuidador dessa criança. Por isso que eu achei tão importante trazer aqui, porque o desfraude é um trabalho em equipe. E isso precisa acontecer com um ambiente controlado e emocionalmente saudável. Já vou trazer para vocês. Gente, não tem como eu fugir disso daqui, porque tudo que eu acredito de infância, de respeito e com base científica tá nesse livro. E ele tem um capítulo, que é o capítulo 6, se eu não me engano, que ele fala só sobre desfraude. Deixa eu ver o nome do capítulo. O desfraude. Por que não apressar o que é natural para o ser humano? Aqui a Márcia traz várias evidências científicas voltadas tanto para o corpo, ou tanto para a maturação emocional, com relação aos sinais de prontidão do desfraude. E existe uma diferença dos sinais de prontidão para o desfraude diurno, para os sinais de prontidão para o desfraude noturno. A gente precisa fazer essa diferenciação, perceber a criança que a gente tem em casa para entender qual início de desfraude vai ser mais fácil para ela e qual desfraude a gente vai poder planejar diante da nossa rotina e diante do que é possível fazer com os adultos envolvidos. Eu separei apenas um trechinho aqui, mas o capítulo é extenso. Que ele diz aqui sobre os sinais de prontidão da criança, que eles costumam ocorrer após os 18 meses de vida e demandam a atenção dos pais para uma leitura correta do que eles querem dizer. É fundamental que a criança aprenda a reconhecer os sinais de seu corpo e suas próprias necessidades. E aqui eu dou uma pausa para lembrar da Clara. A Clara tem uma linguagem oral muito bem desenvolvida. E quando ela começou a dar os sinais de prontidão de desfraude, ela começou a me falar quando ela estava fazendo na fralda. A gente estava andando, ela parava, ela falava xixi, xixi, xixi. Aí ela parava, fazia e continuava andando. Cocô, a mesma coisa. Então, a questão aqui da criança reconhecer os sinais no próprio corpo é primordial. E não precisa ser só através da linguagem oral. Você consegue perceber se a criança está reconhecendo isso? Se ela está parando, se ela está indo para trás do sofá para fazer o cocô, que isso é muito normal, ela ficar escondidinha para ficar concentrada, se ela agacha. Então essa é uma questão que os pais precisam ficar com o pisca-alerta ligado. Essa compreensão da criança sobre o seu organismo, ela ocorre mais tarde, pois dependerá em grande parte da linguagem simbólica, estabelecida plenamente apenas
aos 3 anos de idade. Por isso que eu tô falando, a minha filha, ela desenvolveu essa linguagem um pouquinho mais cedo. Por isso que foi mais fácil. Aos 3 anos, a Clara já passou pelo desfraude diurno e por comodidade materna, eu estendi o período da fralda por conta do desfraude noturno, mas foi super fácil, porque ela estava completamente madura, tanto fisiologicamente, quanto emocionalmente, quanto neurologicamente falando. E aí aqui, o desfraude, ele não pode ser associado à pressa. Ah, nossa, eu vou fazer uma viagem e eu quero a minha filha desfraudada para ficar mais fácil. Gente, desfraude é processo. E aí, quando... Aqui eu separei outra parte pra vocês. Ai, onde que tá? Eu desmarquei, gente. Achei. Entre 24 e 36 meses de idade, a criança já é capaz de manejar roupas, apresenta boa memória para estabelecer rotinas e sente forte engajamento em aprender coisas novas. Então, aqui já é uma fase, 24 meses, 2 aninhos, calculei, dos 24 aos 36. Já é muito mais fácil a participação da criança. E aí a gente tem um desfraude respeitoso, porque ele vai ser guiado pela criança. Isso tudo aqui que eu tô falando é algo para deixar bem evidente que o adulto planeja, o adulto observa e o adulto respeita. Mas o desfraude, ele precisa acontecer de acordo com a criança e com a criança ativa no processo. Por isso que eu dei esse exemplo da Clara falar. E aqui ele afirma isso. A gente precisa da criança engajada no processo. Para que isso aconteça, eu trouxe os livrinhos que a Clara não me deixou doar. Tá faltando um aqui que eu levei para a clínica, que é o do xixi também. Mas esses daqui já vão conseguir dar uma clareada para vocês. Esse daqui, Quando Me Sinto Confiante, ele é da Fisher-Price. Ele é um livrinho basicão, simplesinho, que a gente, adulto, consegue generalizar as situações. Então, a gente precisa preparar essa criança emocionalmente falando, para que ela seja capaz de fazer o xixi sozinha no pinico, no vaso, no redutor, ela precisa se sentir confiante. As situações que o livrinho traz, a gente consegue fazer facilmente uma analogia com a questão do xixi, a questão do banheiro, a questão das tentativas. Então, eu comecei com a Clara com esse livrinho aqui. E aí, depois... eu tive, não dificuldade, mas eu já tive que florear um pouco mais o processo com relação ao cocô, porque a Clara tinha nojo, e aí é outra questão. Gente, a pose da pessoa. A Clara tinha nojo do cocô, então além de ter o nojo dela sentir o cheiro, ela não aguentava nem ver. E aí eu trabalhei com ela o livro do Cocô da Rafaela, do James Smith. Esse daqui é o mesmo autor dos livros das emoções, aquele... Quando me sinto feliz, quando me sinto triste. Aqui eu tô com esse, ó. Que também é do Sentimentos e Virtudes, Paciência. São os livros desses bonequinhos aqui. Só que aqui é o mesmo autor, mas o livro é diferente. Gente, os livros da Clara são completamente temáticos. Tô levantando aqui pra ver se... Tá certo, entendeu? Ai, deu uma travada. São completamente temáticos. Eles vão e voltam da clínica. Se eu tenho algum paciente que tá precisando de alguma coisa aqui, eu vou, levo o livro, volto, enfim. E aqui o Cocô da Rafaela, que é o livro que fala exclusivamente sobre o cocô, ele fala sobre o cocô de vários animais. E aí ele vai fazendo, ó, aqui ele fala que a vaca faz cocô de pizza, é muito legal. Aqui, ó, tá vendo? Fala do cocôzinho do rato, enfim. E no final, ele valoriza o cocô da Rafaela. Ô, gente, aí aqui ele fala sobre a Rafaela conseguiram fazer o cocô como uma obra de arte. É um livro muito fofinho, as ilustrações são lindas e me ajudou muito com relação ao processo de desfraude do cocô. E aí depois, já desfraudada, eu passei por outro momento com a Clara, porque a questão das necessidades fisiológicas, depois que ela passou por esse momento de desfraude, elas se tornaram parte da rotina. Hoje ela tem 4 anos, ela consegue lidar com isso muito bem. E aí, a Clara começou a ter vergonha de soltar pum.
e sendo que pum é algo normal. Só que a gente precisa organizar esse pum no contexto social. Não dá para ela sair soltando pum por aí. E esse livro aqui foi um livro que ela riu muito na leitura, porque quem soltou o pum, que fala o livro, o cachorro chama Pum e ele faz várias bagunças quando o Pum tá solto. E antes de trabalhar o Pum com a Clara em si, a vergonha dela soltar o Pum, eu trabalhei com esse livro. O que que o Pum fazia quando ele estava solto em determinadas situações e tal. E ela mesma conseguiu linkar e ficar tranquila com relação a essas questões. Enfim, tentei ser muito breve para iluminar a cabeça de vocês, mas é muito importante que essa questão do desfraude seja estudada pelo adulto. O que não dá é pra gente ficar deixando acontecer para depois correr atrás do prejuízo, porque traz prejuízos, tá, gente? Eu sou uma adulta que tive prejuízos por conta, não por conta de desfraude, mas por conta de questões fisiológicas aí. Então, dá pra gente ser prevenido, né? Evitar a fadiga e problemas lá na frente. Quem quiser mais informações é só comentar ou me mandar mensagem lá no Instagram. Beijo!